Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Um prazer, mais um sábado, estarmos aqui, no programa Psicologia em Foco. E continuamos com esses sábados gelados aqui na fronteira oeste, na nossa amada Uruguaiana, né? Eu já falo assim, embora que eu não seja daqui, né? Mas a gente vai pegando um afeto pelo lugar, pela cidade. E também porque a gente precisa sempre ser grato e agradecer a todo tempo por tudo, né? Aquilo que nós temos na nossa vida, tudo aquilo que Deus nos dá. E se foi a sua vontade de eu aqui estar por esse tempo, né? Que sejamos gratos a Ele, né? E confesso que eu gosto da cidade, né? Eu gosto da região, apesar de ser um pouco longe de tudo, né? Mas enfim, esses são apenas detalhes. Hoje continuamos, hoje vamos encerrar, pessoal, o nosso assunto, o nosso tema das linguagens relacionais. Hoje a gente vai estar falando da última, da quinta, né? Porque no sábado passado nós tivemos a oportunidade, o privilégio de receber aqui convidados e, como sempre, né, eu procuro trazer pelo menos uma vez ao mês um entrevistado, uma entrevistada, alguém que possa vir compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e possa acrescentar nas nossas vidas, acrescentar para os ouvintes. Então foi um momento único, não é, muito bom, onde nós estivemos recebendo um casal, falando um pouco, não é, sobre essas questões de família, não é, relacionamento conjugal, eles que trabalham tão de perto com essas demandas, né? Inclusive tem o curso Casados para Sempre, no qual eles são os líderes aqui na cidade de Uruguaiana, não é? Então, por esse motivo, a gente ainda tem hoje a última linguagem que nós iremos estar falando. E depois, né, para o próximo sábado, já entrando num novo assunto aí no mês de julho, né? Porque hoje já estamos no primeiro dia do mês de julho, já passamos da metade do ano. E aproveitando, eu quero te perguntar, o que tu tens feito da tua vida? Como foi até esse tempo? Como foi essa metade do ano? Lembra aqueles projetos todos que geralmente a maioria das pessoas costumam fazer lá na virada do ano? Então, como estão esses projetos? Será que eles somente ficaram anotados ou até nem isso? Ficaram só na sua memória ou ficaram guardados em alguma gaveta? Ou tu tens acompanhado e tem caminhado na direção de alcançá-los? É importante a gente parar, já estamos na metade do ano, né, e fazer um pequeno balanço para ver como nós estamos conduzindo a nossa vida. Sempre temos o que melhorar, o que fazer diferente, e aí tudo isso parte de uma boa avaliação, tá certo? Então fica a dica também. Vamos ouvir um louvor e já retomamos aqui falando da última linguagem relacional do nosso livro aqui, dessa teoria das linguagens relacionais. Sou apaixonado por você e em ti é o meu lugar.
lugar. Você é muito mais que essa canção, mas é difícil de se explicar. Eu não encontrarei outro amor, um amor que me aceite como sou, um amor que cura toda a dor. Eu não encontrarei outro amor, eu não encontrarei outro abrigo. Com minhas imperfeições me chama de amigo, não me abandona mesmo no perigo. Eu não encontrarei outro amigo. Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. As lágrimas vão se explicar, as palavras somem eu te olhar. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. Jesus, Jesus, Ao olhar pra você fez em mim florescer a paz que eu não encontrava longe de você. Cansei de me aventurar, querendo encontrar algo que preenchesse as lacunas em mim. Ao olhar pra você fez em mim florescer a paz que eu não encontrava longe de você. Cansei de me aventurar, querendo encontrar algo que preenchesse as lacunas em mim. Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. As lágrimas vão se explicar, as palavras somem eu te olhar. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. Jesus, 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 oh, Jesus, Só você me faz feliz, só você move a paz dentro de mim. Longe de você eu sou tão incompleto, só quero ter você por perto. Então, voltando, né, com o nosso assunto aqui depois desse louvor, dando continuidade, eu quero já mostrar aqui para quem talvez esteja hoje nos ouvindo, assistindo, falar sobre os livros, né, 2 livros que eu tenho usado nesse período aí que a gente está falando sobre essas linguagens relacionais, não é? Um aqui para os adolescentes, que é as 5 linguagens do amor dos adolescentes. Então, como expressar o compromisso de amor ao seu filho. Então, tem esse livro para adolescentes, para crianças também. É muito bom, eu recomendo a leitura para os pais, para aprender, não é? A ensinar e aprender, não é? Porque a gente não só ensina, mas a gente aprende também. Então, sobre as linguagens relacionais e para estar estimulando seu filho, descobrindo como ele se relaciona, como ele expressa afeto, não é, para as pessoas que convivem, para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas próximas, né? Porque eu digo próximas porque os pais vão estar trabalhando e melhorando esse contexto relacional. Mas é claro que a linguagem relacional é em todos os nossos relacionamentos, não é para todas as pessoas. E também
as 5 linguagens do amor para cônjuge, né? Também para expressar, né, o seu compromisso de amor ao seu cônjuge. Temos para o homem, temos para a criança, para o adolescente, então é completo. Dá para buscar a leitura e ler aquele que te agrada, aquele que te chama mais a atenção nesse momento e que talvez tu ache que precise, não é? Mas sempre reforçando que essas linguagens, elas são universais à humanidade e, né, se aplicam em todos os nossos relacionamentos, independente do tipo. Não é? Se pais e filhos, se cônjuge, enfim. E é muito importante a gente conhecer para nós melhorarmos. Quando eu sei a do outro, a da outra pessoa, da pessoa que convive, do meu familiar, do meu amigo, eu vou conseguir falar naquela linguagem. E isso vai melhorar, sem dúvida, a nossa comunicação. E a gente sabe que a comunicação, ela é muito importante. Pela comunicação a gente vai ter um bom relacionamento ou não. Não tem como nós nos relacionarmos sem estabelecermos uma boa comunicação. Porque se a gente tem uma comunicação que ela não é assertiva, que ela não é boa, que ela tem suas dificuldades, isso vai comprometer o bom andamento de qualquer relação, de qualquer relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua casa, não importa, vai apresentar, vai trazer dificuldades. Então a linguagem, não é, como eu já disse, é uma linguagem que ela não é falada muitas vezes, né? Claro, existem palavras de afirmação, enfim, depois eu vou estar dando uma recapitulada, um resuminho antes da gente encerrar, mas é uma linguagem que vai além das palavras. Então, nós devemos buscar conhecimento. Eu nunca ouvi falar, não conhecia, tudo bem, né? Até pode, né, se considerar e dar um crédito, não é? Mas assim que a gente ouve falar, que a gente conhece, a gente deve sim buscar o conhecimento, tudo aquilo que pode vir a acrescentar na nossa vida, que possa vir possa vir a ajudar a melhorar a minha vida, tudo que diz respeito, não é, a minha convivência com as outras pessoas, porque afinal de contas o que mais nós vivemos e fizemos é nos relacionarmos. Em todo tempo, em todo instante, a todo instante nós estamos nos relacionando. E falando sobre, né, a última linguagem que hoje nós estaremos trazendo, que é a linguagem de presentear, não é? Que é dar presentes. Tem algum livro, ele traz um pouco, às vezes, o título da linguagem um pouco diferente, mas mas é a linguagem do doar, né? Do dar presentes. Deixa eu ver como é que aqui no meu livro fala que é receber presentes. E alguns falam doar presentes, enfim. Mas é a linguagem do presentear, não é? E aí, muitas vezes as pessoas dizem, eu já ouvi as pessoas dizerem assim: mas dar presentes todo mundo gosta, receber presentes todo mundo quer, todo mundo gosta. É verdade, não é? Presentes todo mundo gosta de receber, mas a questão não é o receber um presente, algo que eu pedi, que eu quero, que tem um valor às vezes econômico, um valor financeiro, não é maior, ou eu agradecer e ficar feliz com o presente. Não é exatamente isso. O presente vai ser a representação física do sentimento, do afeto. É isso que, para a pessoa que tem essa linguagem como a principal, vai significar. Então, o presente, ele vai materializar aquele sentimento. É isso que é essa leitura que a pessoa faz, a interpretação. Então, por isso que para aquela pessoa ele tem um peso muito maior. E isso não vem carregado, como eu digo, do valor, do quanto custa. É um presente que custa tantos mil. Não, é o ato a ação, a atitude da pessoa, né, em parar, dedicar tempo para
buscar um presente, buscar algo para aquela pessoa, ou fazer, ou construir e entregar. Então é todo esse contexto, é todo o processo que faz a diferença na vida da pessoa, que vai marcá-lo mais ou não, não é? Por que eu digo mais ou não? Porque se eu levo um presente, e a gente costuma muito presentear as pessoas, né? Porque são datas, aniversário, festas, enfim, muitos momentos e a mídia, né? O comércio tem muitas dessas datas e que são exatamente para movimentar, para vender, sim. Mas o momento, a maneira de isso acontecer é diferente para cada pessoa. Se a pessoa não tem a sua linguagem relacional principal é essa, se ele ou ela receber o seu presente, ok, tudo bem, vai ficar muito feliz. Se não receber, também não vai ser tão significativo. Ou sabe aquelas pessoas que às vezes a gente presenteia e a gente pensa assim, nossa, então a pessoa parece que nem gostou do meu presente, ou parece que nem gosta de receber presentes. Você já perceberam isso? Alguém já teve essa sensação? Acredito que sim, não é? Porque eu já tive, todo mundo um dia já teve, já fez isso, já presenteou, e parece que a pessoa assim, não gostou tanto, poxa vida, parece que eu não acertei meu presente, não é? E já aconteceu comigo, acontece. Às vezes acontece. E muito dessas situações não é nem que a pessoa não gostou, não é tão pouco que eu não acertei, enfim, não. É porque não é a linguagem principal da pessoa. Então a pessoa vai agradecer gentilmente, né, por educação, obrigada, que lindo, que bom. Mas não vai ser aquilo que vai fazer a pessoa realmente vibrar e se sentir tão importante. Ou vai se sentir tão o compromisso do afeto. Vai sentir isso? Não. Porque talvez essa pessoa ela tenha como sua linguagem principal, né, tempo de qualidade, linguagem, né, palavras de afirmação, atos de servir, enfim, ela vai ter uma outra linguagem. E aquele presente, o ato de receber um presente, vai ser apenas, né, algo que a pessoa recebeu, mas que não vem carregada de todo aquele simbolismo, de todo aquele afeto, de todo aquele sentimento. Não é exatamente a representação física do sentimento, do afeto. É por isso que às vezes a pessoa não tem aquela vibração toda. E aí a gente se frustra. Por que a gente se frustra? Muitas vezes. Porque se eu sou essa pessoa do ato de presentear, né, de receber presente, eu tenho toda essa empolgação, eu fico muito, para mim isso é toda uma demonstração física. E aí quando eu não identifico no outro, eu tenho a sensação de que eu errei. E aí eu vou te convidar, se isso acontecer, a parar e pensar, tá, talvez não seja essa, se não existir um outro motivo, não é, para a pessoa não ter toda essa empolgação com o presente, talvez eu deva pensar, qual será, ou qual é, eu ficar atento, eu procurar a fazer a leitura dessa linguagem, ou dessa pessoa, para identificar qual é a sua linguagem. Será que é tempo de qualidade? Quando eu dedico tempo de qualidade para essa pessoa, como é a receptividade? Como ela fica? Como ela reage? Como ela se comporta? Quando eu me utilizo de palavras de afirmação, como essa pessoa reage? Ela fica muito feliz, ela fica empolgada, ela fica, né, muito contente. Quando eu tenho uma atitude de serviço com essa pessoa, eu vou lá, eu preparo o jantar para esperar, eu tiro lixo, como eu sempre falo, né, eu tiro lixo, eu arrumo as coisas, eu deixo a casa tudo impecável, toda cheirosa, toda limpa, eu varri o pátio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, lavei o carro, como essa pessoa se sente. Ou quando é o toque físico, quando eu abraço essa pessoa, quando eu pego da mão, às vezes o simples gesto de ficar ali do lado e pegar da mão da pessoa já faz uma grande diferença para quem é do toque físico, né? Colocar a mão no ombro, essas coisas. Então, começar a fazer essa observação, como eu digo, ler o outro.
Quando eu começo a ler o outro, eu vou conseguir ter informações e vou interpretar isso. Então eu vou perceber, realmente, né, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, a minha filha, eu vejo que eles ficam mais felizes, que ele ou ela fica mais feliz, reage de uma forma mais positiva diante dessa situação. Então, vai te dar uma dica, vai te dar um caminho. Provavelmente, essa pessoa seja dessa outra linguagem. O que não quer dizer que eles não gostam de receber presentes, mas não vai ter toda aquela empolgação. Então, comece a observar, não é, as pessoas nesse sentido, de como que elas reagem. Porque aí, a gente descobrindo isso, e aí, como eu falo, o livro vai nos ajudar bastante, porque traz exemplos. Então, quem gostou, quem se interessou e quer saber um pouco mais, compre um dos livros, vai buscar a leitura, né, desses livros, que vão, com certeza, te ajudar bastante. Mas, quando a gente consegue perceber, a gente vai falar exatamente na linguagem correta da pessoa. E aí, a gente vai melhorar o nosso relacionamento. Porque quando eu falo na linguagem correta, a pessoa, ela entende. E aí, ela se sente apreciada, amada, valorizada, importante, especial. Ela se sente assim. E isso é um combustível, não é? Vai favorecer, vai, não é, melhorar o relacionamento ou os relacionamentos. E eu falo os porque a gente se relaciona com outras pessoas, né? É o esposo, a esposa, os filhos, enfim, e nem todos são iguais. Não quer dizer que todo mundo vai ali numa casa ter a mesma linguagem. Então nós precisamos procurar identificar e começar a usar essa linguagem com essa pessoa. E aí a gente vai usar a linguagem do outro com ele, não a minha, porque a gente pensa sempre em usar a nossa. E não é porque a gente queira impor ao outro isso, não. É porque se para mim expressar amor é de determinada maneira, expressar afeto e bem-querer é de uma determinada forma, eu, na minha cabeça, eu vou acreditar que todas as pessoas são assim. E que para todos o entender de afeto e amor é dessa forma. E quando não é? Aí quando a gente descobre, a gente, entendi agora porque que não dá tão certo às vezes as coisas com tal pessoa, com esse ou com aquele. É porque a gente está falando na linguagem inadequada daquela pessoa. Então, por isso que a gente deve, sim, parar para olhar, né, ter tempo, porque pela vida corrida muitas vezes a gente não presta, a gente olha, mas não presta atenção. A gente olha e não enxerga. E como eu sempre falo, é preciso enxergar além do que se vê. O que isso significa? Que a gente precisa enxergar além da circunstância, além daquilo que eu estou vendo, que os meus olhos estão vendo. Quando eu faço isso, né, eu consigo ver outras coisas. Muitas vezes a gente, às vezes, é até resistente por orgulho, por birra até mesmo. Não, eu só quero ver isso daqui, é isso daqui, eu fico fixado ali. E eu não me permito olhar e ver outras coisas. Porque o outro não processa de acordo com a minha vontade. E isso é um grande ponto, muito importante. As diferenças. A gente precisa entender que o outro é diferente de mim. E esse outro pode ser até o teu filho, que saiu de dentro de ti, que foi gerado por ti, que tem muita carga genética, enfim, muitas coisas parecidas. Mas ela é uma outra pessoa, não é uma extensão tua, não é. Então a gente precisa entender que as diferenças existem e a gente e isso é muito bom, é importante as diferenças. Só que a gente precisa aprender a lidar com elas, porque nós muitas vezes, e isso é muito comum do ser humano, a gente quer que o outro processe da minha maneira, que ele faça as coisas do meu jeito. Então, se aquela pessoa não age conforme a minha norma, a minha orientação, o meu manual, eu acredito ou acho que talvez aquela pessoa não goste de mim, não me priorize, que eu não sou importante para aquela pessoa, porque a pessoa não faz exatamente como eu. A gente esquece por momentos que aquela pessoa é um indivíduo separado, é um outro indivíduo, é uma outra pessoa que tem
toda uma história de vida que tem dores, às vezes problemas, teve situações de vida e a gente não para olhar isso. E aí a gente entra no julgamento, o que é muito ruim, porque a gente julga o outro pelo meu manual. E o meu manual não é a régua do mundo. Eu não sou o padrão, a referência para todos os seres humanos. Então, se eu julgar as pessoas pelo meu manual, não vai dar certo. Não vai funcionar, porque é diferente. Então, a gente precisa lembrar que existem as diferenças, a gente olhar, entender a diferença do outro, entender como esse outro é, entender o que é importante para o outro, por que aquela pessoa é assim, qual é a sua história, valorizar, respeitar. E aquilo que eu não entendo, e às vezes a gente não entende tudo, a gente conversar, a gente falar, a gente ajustar, nós ajustarmos as coisas. Por isso que existem muitos conflitos, né, relacionados ao relacionamento, à convivência, porque exatamente isso. A gente quer que o outro siga do meu jeito. Se ele ou ela não faz do meu jeito, então eu julgo que está errado. E não é dessa maneira, não é assim. As diferenças existem quando a gente sabe aproveitar. Que bom que o outro é diferente de mim. Eu sou muito agitada, eu sou mais intolerante, eu tenho um temperamento mais forte, sou sanguíneo, sou colérico. O outro é mais calmo, é estável, é mais melancólico, talvez introspectivo. Que bom, dá um equilíbrio. Imagina se fossem os dois iguais. Não ia dar certo. Mas a gente precisa entrar num ajuste para que isso funcione, porque senão eu vou reclamar que o outro é muito parado, que o outro é muito lento, que o outro demora demais, que o outro demora para fazer essas coisas, que não toma iniciativa. Eu vou só olhar os pontos negativos. Da mesma forma, o outro também vai olhar e vai apenas enxergar os pontos negativos em mim. E eu digo que daí é olhar por uma lente sempre do negativo. Eu como se eu colocasse aquela lente do negativo e só visse, só percebesse os pontos ruins. Que aquela pessoa está sempre ocupada, está sempre fazendo alguma coisa, tem sempre compromisso, nunca tem tempo, faz isso, faz aquilo. E aí eu vou começar a apontar os pontos que são negativos. E isso não é bom. A gente precisa voltar a enxergar os pontos positivos, porque todos nós temos pontos positivos, pontos negativos, qualidades e pontos que precisam ser melhorados, não é? Então, quando a gente ajuda o outro, quando a gente se ajusta, quando a gente conversa sobre as coisas que eu não gosto e eu posso dizer, olha, eu não gosto muito disso, e o outro vai ouvir, vai melhorar, ele não vai se transformar, ela não vai se transformar em quem eu quero, não, uma outra pessoa, mas vai melhorar, vai diminuir os seus pontos negativos, vai deixar os positivos se evidenciarem mais. A gente consegue ter um equilíbrio nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. E isso, de eu olhar a diferença, de eu respeitar e de eu entender que a outra pessoa é diferente de mim e que foi por isso ou é por isso que eu amo, porque a gente não quer uma outra pessoa igual a nós, muito chato, não é? A gente consegue levar de uma maneira mais leve a nossa jornada, a nossa vida nos relacionamentos, no casamento, na família, no relacionamento entre pais e filhos. A gente consegue se libertar de tanta cobrança, porque daí eu também fico refém da cobrança, do meu orgulho em admitir que o outro está procurando mudar, que o outro está tentando fazer diferente, que os filhos estão aprendendo, estão crescendo. Erramos, mas a gente pode fazer melhor, porque todos nós erramos. Não é assim, eu faço sempre certo e vocês fazem sempre errado. Não, todos nós erramos. Eu já errei, provavelmente eu vou errar muito ainda. Errei, erro e vou errar. Assim com todos. E não é porque a gente, eu vou ficar no erro. Não, a gente percebe e corrige o erro, mas a gente comete outras falhas em outras situações, em outras questões. Não é porque somos humanos, nós não somos perfeitos. Não é? Só existe um, sem erros, sem defeitos, perfeito, não é? Só existe um.
E esse um não somos nós. Nós somos humanos. Nós somos nós os humanos. Então, quando a gente entende que o outro é diferente, a gente entende as diferenças ou busca compreender, a gente tem uma boa comunicação, a gente vai olhar, vai perceber as linguagens de relação, as linguagens relacionais e vai procurar falar nessa linguagem, porque é nessa linguagem que a gente vai acertar, a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir falar certo. Se eu encontro um americano, um norte-americano, eu deduzo que ele fala inglês, né? Imagina-se que ele fala inglês, isso a gente tem certeza. Talvez ele fale português, talvez ele fale espanhol, talvez. Agora, o que eu tenho certeza é que ele fala inglês. Então, a minha primeira opção de comunicação é falar inglês, é perguntar algo em inglês, é saudar em inglês, porque vai ser assertivo, eu vou ter uma resposta. Ele vai se conectar comigo, porque eu falei a língua dele. Eu poderei depois perguntar se ele fala o português, ou se ele fala uma outra língua que eu tenho uma dominância maior, como o espanhol, por exemplo. Para mim é mais fácil, não é? Mas primeiro eu vou ter que conectar falando o inglês, perguntando alguma coisa, mesmo que eu não seja a pessoa mais fluente no inglês. Mas se eu sei alguma coisa, eu vou falar com ele em inglês. Vai dar certo, ele vai entender, vai ter uma comunicação. Agora, se eu não falo inglês e ele não fala nem português, nem espanhol, a gente vai ficar na mímica. Poderá ter algum sucesso, alguma coisa a gente vai entender. Talvez que ele queira água, está com fome, vai. Mas ter uma comunicação mais efetiva, mais profunda, eu não vou conseguir ter. Porque nos gestos é mais difícil, na mímica é mais difícil de eu ter algo com mais profundidade. Assim é quando nós não conseguimos, quando a gente não para entender, para aprender a linguagem do outro. Eu vou querer fazer pela minha linguagem, e aí é como se fosse assim, eu estou querendo fazer o gesto, aí lembra lá da comunicação com o americano, tentando fazer gesto, mímica, não vai dar muito certo. Alguma coisa funciona, outra, 2, 3 não, é ruim, fica, não é comprometida essa comunicação. E daí não é agradável, porque é ruim a gente não estar se entendendo. Então, quando nós buscamos entender e compreender a outra, a do outro, a linguagem que o outro tem, a gente consegue ser assertivo na comunicação. E aí vai fluir, as coisas vão acontecer. E quando a gente fala, né, nessa questão das relações dos filhos, das crianças, como eu já falei, né, em outros momentos, a importância de se conhecer as linguagens todas e estimulá-los em todas elas. Né, no toque físico, no receber presentes, no tempo de serviço, né, atos de servir, no tempo de qualidade e palavras afirmativas. Eu vou usando todas essas, porque eu conhecendo elas, eu não preciso ser essas linguagens, mas eu sei como elas funcionam. Então, eu posso estimular o meu filho, a minha filha, a minha criança, o meu adolescente. Dessa forma, eles estarão desenvolvendo muito mais, todas elas, com maior propriedade. Ou, se não todas, 3, 4 talvez. No mínimo, ele vai ser bilíngue. No mínimo ele vai ser. Mas a gente diz, o autor diz lá no livro das crianças, que as crianças se tornam poliglotas nas linguagens relacionais. Você já viu poliglota na linguagem relacional? Isso significa que eles vão conseguir, que se tornarão adultos que vão se relacionar perfeitamente bem com as pessoas de todas as linguagens. Se chegar perto deles, se tiver uma esposa, filha da linguagem A, eles conseguem se relacionar bem, da B, eles conseguem se relacionar bem, da C, enfim, de todas as 5 linguagens. E isso é maravilhoso. Porque quando a gente tem a capacidade de comunicação maior, o meu alcance é maior. Quando a gente sai, eu sempre falo o exemplo da nossa língua, né, falada, quando a gente sai de estar apenas na nossa língua mãe, eu já dou um avanço maior, já expande o meu alcance para comunicação. Eu falo mais um idioma.
Se diz hoje no Brasil que falar um idioma que é obrigação, falar um idioma além da nossa língua mãe, que é uma obrigação, isso não é nada de especial. Tipo, eu não sou especial, um profissional, né, de destaque maior porque eu falo inglês ou porque eu falo espanhol. Não, é obrigação. Isso que é obrigação eu falar mais uma língua, né? Que para ser diferencial eu tenho que falar de 2 para mais. Olha só, a exigência já aumentou, já cresceu, não é? Então, se eu falo, se isso já não é o diferencial, então eu tenho que procurar mais. Se eu falo uma língua a mais, eu já, né, melhorei. Antes eu só falava o português, agora eu já falo uma outra língua, um pontinho a mais, uma estrelinha a mais no meu crachazinho. Se eu aprender outra, bom, o meu campo de alcance já está maior. Se eu aprender Libras, que Libras também é uma linguagem, já expandi um pouco mais. E assim eu vou aumentando o meu campo de alcance, né? A área que eu alcanço. Então é muito importante. Isso a gente trazendo para as linguagens relacionais, que é a maneira da gente entender o outro e se comunicar e se relacionar, vai melhorar muito. E a gente precisa disso. Quando a gente consegue melhorar, a gente resolve muitos problemas que são de relacionamento e de comunicação. Quando a pessoa reclama do outro, como eu falei, é muito lento, é muito rápido, é muito agitado, eu reclamo. Ao contrário de eu reclamar, quem sabe eu presto atenção, quem sabe eu me conecto com a maneira que essa pessoa, né, se comunica, que essa pessoa expressa seus sentimentos, seu afeto, seu amor. Que tal eu fazer isso? Né? Antes de eu julgar, antes de eu criticar, porque o julgamento ele traz uma crítica que é uma incompreensão. Né? Quando eu olho não para julgar, mas para aprender, para tentar entender como que é o processamento daquela pessoa, como que aquela pessoa age diante das situações, eu estou buscando ser compreensiva, eu estou buscando ser assertiva, e isso melhora a nossa comunicação. Então, psicóloga, tu faz isso todos os dias? Não, eu erro muito porque nós erramos, nós somos humanos, mas a gente precisa saber e procurar melhorar. Todos os dias eu procuro melhorar, todos os dias eu procuro aplicar e melhorar a questão das linguagens relacionais. Eu procuro fazer. Todos os dias dá certo? Não, todos os dias não dá certo. Porque tem dias, às vezes, que eu também não estou tão bem, estou com outras questões. Então, a gente é humano, a gente tem isso, a gente não é perfeito. Eu não vou dizer para vocês aqui que eu li o livro, eu sei, eu já estudei há bastante tempo, estudo, né, renovo meus estudos. Então eu sou perfeita, eu faço tudo isso. Não. Eu preciso também me policiar todo dia. Eu preciso respirar, eu preciso ver, não errei, o que eu fiz de errado, não volta, começa de novo, acerta, olha para o outro, enxerga, vê o outro de verdade e faça correto. Todo dia eu preciso fazer isso, todo dia eu preciso melhorar, porque eu vou com isso abastecer o tanque de afeto, de amor da outra pessoa e também preciso, ao contrário, né, no inverso, né, porque é uma rua de mão dupla, eu também preciso ser abastecido no meu tanque de afeto, de amor, de bem-querer. Muitas vezes nós não estamos abastecidos. Muitas vezes o nosso tanque ele está lá, assim, quase que a zero. E aí, nesses dias, nesses momentos, também vai ficar difícil para eu conseguir abastecer o tanque do outro, para eu conseguir, né, doar para o outro, porque às vezes eu não tenho, como eu vou conseguir fazer isso para o outro? Mas a gente vai aprendendo e vai procurando melhorar essas questões na nossa vida. Então, né, hoje nós estamos encerrando esse tema, né, das linguagens relacionais. Quem não assistiu, quem gostou, volta, assiste dos outros sábados, tá lá no YouTube, né, tá no Facebook também. Então vai, assiste a live, escuta, ouça, veja sobre o tema, compre o livro, leia, enfim. Manda uma pergunta para mim, eu vou te responder, manda lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz de estar te respondendo e te ajudando,
tá certo? Como eu falei, quem quiser, eu tenho o teste, né, que faz para saber qual é a sua linguagem relacional. Quer aplicar no marido, no filho, na mãe, no pai? Pede para mim, manda uma mensagem que eu vou te mandar com certeza, tá certo? Então, pense sobre isso, que é muito importante. Se eu não sabia, estou sabendo agora, comece a aprender. Tudo que vem somar para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal, o nosso amadurecimento é importante, vai nos ajudar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem está nos acompanhando. Então, aqui estamos com a Aline, que mandou, que está assistindo, não é? Aqui a minha amiga Maria Esther, lá de Pinheiro Machado, terra gelada, não é? Hoje tá frio aqui, acredito que aí esteja muito mais, então um abraço, um beijo, minha amiga, não é? Filha do pastor Noé, da cidade de Pinheiro Machado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E ela está desejando aqui um abençoado final de semana. Um abençoado final de semana para ti, também para tua família, não é? Que Deus possa estar concedendo das mais ricas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que estão na escuta, que estão nos acompanhando e que todo o sábado nos dão, não é, o privilégio, o prazer de estarem conosco, nos acompanhando, né, e seguindo, né, sempre com os nossos assuntos, muitas vezes mandando dúvidas, perguntando. Eu gosto quando vocês interagem perguntando, tirando dúvidas. Então, façam isso, não é? Façam isso, compartilhem as lives, façam com que esses conteúdos, e não só do programa Psicologia em Foco, mas da Rádio Kairos, né? São tantos programas muito ricos que nos abençoam grandemente. Compartilhe, encaminhe o link para outras pessoas. Quanto mais pessoas forem alcançadas, maior será a diferença na vida dessas pessoas. Aquilo que nós gostamos para nós, aquilo que é bom, aquilo que nós sentimos que nos faz bem, a gente deve sim compartilhar com outras pessoas. A gente não deve acumular conhecimento somente para nós. Não, a gente vai ficar obeso de conhecimento. Não devemos fazer isso. Vamos compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente também acaba sendo muito abençoado, né? A gente não deve ficar só para nós. Então a gente compartilha, a gente agradece, a gente faz, não é, sempre pelo outro aquilo que a gente espera receber. Então a gente doa, a gente compartilha, a gente não fica só para nós, a gente não se torna, não devemos nos tornar aquelas pessoas egoístas, não é? Que ficamos assim, como eu falo, sobrecarregados de tantas coisas, ficamos acumulando, né, informação, acumulando conhecimento. Não, a gente deve dividir, compartilhar com as outras pessoas, porque se faz bem para mim, eu também quero que faça bem para o outro, né, para os outros. Então peço para você, sempre compartilhe, né, chame outros amigos para estarem nos acompanhando a Rádio Kairos. A partir do próximo sábado já estaremos com um novo tema, não é, que eu não vou falar hoje, vou deixar vocês curiosos para nos acompanhar e seguirem, estarem aqui conosco, estarem aqui nesse início, nem é muito o início já da manhã, né, porque 10 horas já estamos lá na metade da manhã, mas enfim, para estarem aqui no sábado, no período da manhã, sintonizados conosco. Se não consegue nos acompanhar assistindo, nos acompanhe na audição, ouvindo o nosso programa. E continuando, né, sempre continue na grade aqui dos programas da Rádio Kairos, na programação, né, que vai na sequência. A gente sempre tem os adolescentes, que é um programa muito bom. Eu saio daqui e sigo acompanhando eles no rádio, né? Porque daí eu tô indo para minha casa e eu sigo acompanhando eles, tá certo? Mas agradeço hoje pela companhia, pela audiência de vocês e espero todos no próximo sábado, se Deus quiser, estejam aqui conosco. Um ótimo domingo, um ótimo final de semana a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não esqueça, agradeça, porque todo o dia é dia de agradecermos a Deus pela vida, pela saúde, por tudo que Ele tem nos dado.
Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo sábado.